Amados, bom dia. Esse é mais um vídeo da série de vídeos que estou gravando ali para poder abordar um tema, né? Um tema que eu esteja vivendo aí ao longo da semana. E o tema de hoje eu vou falar um pouquinho sobre oração, sobre o como tem se revelado importante nos momentos atuais, principalmente aquilo que nós temos passado, né, que eu tenho passado ao meu redor. E hoje, a nossa principal fonte de conexão é o joelho dobrado e a oração. É ali que a gente se conecta com o Senhor, é ali que a gente busca renovo, é ali que a gente busca redenção, é ali que a gente se arrepende, é ali que a gente cria essa conexão, vamos pontuar aí, para poder fazer o download daquilo que vem do alto. Então é a gente poder ter essa ligação com o Pai, com o Espírito Santo. Então a oração para mim ela tem sido fundamental, né, ao longo desses dias e ela tem sido muito importante, não só para se reencher, né, como para ter um fardo mais leve aí, para poder continuar prosseguindo, continuar lutando no presente, vivendo o melhor que eu posso entregar, né? Então é muito importante a gente ter esse descanso no Senhor, e é através desses momentos onde a gente cria essa conexão em oração que a gente tem acesso a muitos deles. Então o tema, né, dessa mensagem breve que eu montei chama Nosso Tempo de Secreto diz quem somos em Cristo. Por quê? A gente tem tempo de qualidade com inúmeras coisas. A gente faz muitas coisas que a gente gosta, a gente dá ênfase em vários focos que são do nosso agrado, mas e aí? O verdadeiro foco, será que a gente está colocando como premissa máxima na nossa vida? Que é o nosso tempo de secreto com Ele? Que é entregar os nossos momentos a Ele? Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está dedicando tempo suficiente? Será que a gente está se entregando diante dele para buscar mais, para se aprofundar mais, para conhecer mais? Ah, mas eu queria viver o sobrenatural. Ah, mas eu queria ser como fulano. Ah, mas eu queria... Mas você já participou do processo que Deus tem para a tua vida? Para você ser quem Ele quer que você seja? Tudo isso a gente descobre quando a gente tem uma conexão com Ele, quando a gente tem um tempo de oração com Ele, um tempo importante, um tempo onde realmente a gente dedica aquele momento a conhecer mais, a se aprofundar mais. Muitas vezes a gente para pensar por que a gente estagna em alguma área, né? Seja no nosso ministério, seja onde for, e a gente deixa de render aquilo que a gente sabe que a gente pode render. E muitas vezes isso acaba acarretando o quê? Num aumento de ansiedade, num aumento de autoinsuficiência, e no final, qual é a resposta disso? A resposta justamente é porque a gente fica tão cheio de nós mesmos que acreditamos que somos dependentes da nossa própria força, do nosso próprio braço, e a gente sabe o quão limitado e falho a gente é. E é nesses momentos que a gente se desestabiliza, e é nesses momentos que a gente entende que a nossa fonte de energia é o Senhor. É nele que a gente tem que estar conectado. É nele que a gente tem que ali que depositar as nossas esperanças, né, a nossa fé. E isso tem falado muito comigo sobre descansar no Senhor e confiar na força dele, que é ele que supre aquilo que eu realmente preciso, é ele que supre aquilo que é necessário para o meu crescimento. E tudo isso vem através do nosso tempo de secreto, no nosso quarto, diante do Senhor, em oração. Esses momentos que fazem a gente se elevar,
a gente subir um degrau, a gente se aproximar mais. A gente acaba afastando, né, do nosso propósito justamente porque a gente deixa de orar, deixa de pedir, deixa de, nos momentos ali que está sobrecarregado, buscar o Senhor, confiar nele, que ele vai trazer aquilo que é necessário e suficiente para nós. A gente vê duas passagens que expressam muito bem sobre essa conexão poderosa com Deus, e uma delas é Mateus 6,6, onde fala: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E tem a outra passagem, que é 1 Tessalonicenses 5,17, orem constantemente. Então, a palavra ela já traz tantas armas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, que a gente sofre por escolha. É a gente que escolhe passar por isso. É a gente que escolhe permanecer sofrendo, permanecer chateados ou qualquer coisa do tipo. É uma escolha nossa. Mas a palavra ela sempre fala, sempre ela bate nesses focos, onde a gente pode buscar o novo, buscar o renovo, buscar o descanso. Não é à toa que sempre vemos passagens nos fazendo voltar a se embasar na oração. E o nosso verdadeiro sustento, a nossa verdadeira força, ela vem do alto, ela não vem da terra, ela não é terrena. Ela vem do Senhor. Essa é a verdadeira força, porque a nossa força é enganosa. A gente tem limites e a gente, quando atinge esse limite, cai de uma vez. E a volta é dura. É por isso que a gente não pode confiar em nós mesmos. A gente tem que confiar nas promessas e nas direções que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso que nos mantém firmes, isso que nos mantém ali empenhados em continuar. Em Oséias 4,6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês se esqueceram da lei de Deus, eu também me esquecerei dos seus filhos. Nós vemos através dessa passagem o quê? Que a gente cai por falta de conhecimento. A gente deixa de avançar porque a gente ora pouco, a gente busca pouco, a gente cria pouca conexão com o Senhor. A gente deixa de viver o sobrenatural justamente porque a gente deixa de buscar. Isso é uma realidade muito dura. Em Salmo 119, 105, a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Essa palavra é luz e guia cada um dos nossos passos, e a fé é o que nos guia por aquilo que não enxergamos e vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, juntando os dois pontos, o que a gente tem? A gente tem a oração como uma premissa de conexão com o Senhor e a sua palavra como nosso guia. Ou seja, a oração ela sempre anda conectada com a palavra. A gente ora e a gente mergulha na palavra. Para quê? A oração, a fonte da conexão. A palavra, a luz para guiar cada passo. Para que a gente possa avançar no caminho certo. Que a gente não se entorte para nenhum dos outros dois caminhos. Mas a gente continue ali reto. Como trazemos isso para dentro de nós, né? Oração e leitura da palavra. Não tem outra forma. É dedicar tempo no secreto. É estar com o Senhor. É se embasar nele. E os momentos complicados, eles vêm para todo mundo. Sem exceção, todos somos iguais. Nós somos iguais. Não tem diferença. Todo mundo passa por uma montanha russa. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente já não está tão bem. Mas o Senhor permanece o mesmo. Ele sempre permanece o mesmo. Ele sempre está ali, prontinho para estender as mãos, para nos guiar, nos ajudar, nos renovar. Então, quando as coisas ficam difíceis, a gente tem sempre duas opções. A primeira delas é continuar fazendo as coisas com a nossa força, nosso próprio braço, que a gente sabe o final, aonde isso vai nos levar. E a segunda coisa é o quê?
é nos esvaziar de nós mesmos, nos arrependermos, dobrar os nossos joelhos e nos conectarmos a Ele para que a gente passe a ter acesso a esse renovo, a gente passe a meditar e voltar ali a ser obediente à palavra dele, às direções que ele colocou para a nossa vida, obter essa luz e esse guia direto do alto e não dos nossos próprios braços ou dos nossos próprios achismos, que é um ponto muito complicado hoje. O nosso achismo, ele acaba nos levando para longe do Senhor, porque o eu acho a gente está justamente questionando aquilo que Deus colocou como premissa. E não é assim. Ele sabe o que é bom para nós, não nós. A gente sabe o que é bom momentaneamente, humanamente, terreno, mas ele sabe aquilo que nos guia para o eterno. Então, isso é muito mais importante. A gente não recebe aquilo que pedimos, novamente, batendo nessa tecla. A gente não recebe aquilo que pedimos porque a gente pede mal. A gente não pede da forma que a gente tem que pedir. Por quê? Quando a gente tem essas duas premissas, a gente passa a pedir bem, porque a gente passa a parar de olhar para o nosso nariz e passa a olhar, por aquilo que Deus espera de nós, por aquilo que Deus quer para o nosso dia, para o nosso futuro. Então a gente começa a orar pedindo coisas nesse sentido, para não beneficiar nós próprios, mas beneficiar as pessoas que estão à nossa volta, seja familiares, amigos, pessoas ali que se acheguem a você, buscando ali um refúgio, uma palavra, uma ajuda. Então, quando a gente faz o nosso papel, e a gente transforma ali um corpo de Cristo, porque a igreja, quem criou foi Jesus. Jesus falou que ele edificaria a sua igreja. Nós somos parte dela, somos corpo. Mas a igreja é dele. E quando a gente está junto, alinhado no mesmo propósito, na mesma sintonia, buscando mais conexão com ele, buscando mais estar ali apto a receber do Espírito Santo as direções necessárias para a gente cumprir nosso chamado, a gente avança como a igreja de Cristo. Que é isso que ele nos chamou a fazer. É por isso que a igreja primitiva vivia tudo o que vivia naquele tempo. Por quê? Eles tinham tempo de oração. Se você olhar lá, a palavra fala que eles oravam e oravam. Então não é à toa. Quanto mais oração, mais a gente se aproxima, mais a nossa fé aumenta, mais a gente se solidifica na rocha. E aí, se a gente está confiando, se a gente tem fé em abundância, a gente questiona? Não. A gente vive o propósito de Deus. E aí ele derrama. E aí ele faz o que ele tem que fazer nas nossas vidas. E a gente passa a enxergar o sobrenatural. A gente passa a ter mais experiências maravilhosas com ele. Então, a gente vê que essas duas armas, elas são importantíssimas nos nossos dias. Tanto a oração quanto o mergulhar na palavra do Senhor. Eu encorajo a cada um de vocês a fazer um pouquinho mais disso essa semana. A reservar um tempinho maior no secreto com o Senhor, orar bastante, estudar bastante a palavra, mergulhar, confiar, acreditar. Se a gente está com pouca fé, a fé é um dom. Peça. O pedir bem é justamente isso. É você pedir coisas para o avanço do teu propósito, do propósito que Deus tem para tua vida. Tá faltando fé? Peça. Aquele que pede, recebe. Peça por fé. Mas também busque. Porque a palavra, ela fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mergulha na palavra. Estuda. Quanto mais você mergulha na palavra, mais a sua fé, ela aumenta. Porque a fé não é aquilo que a gente enxerga. A fé é aquilo que a gente acredita.
Então, a gente tem que mergulhar na palavra. A gente tem que ter o nosso tempo ali de qualidade no secreto. Eu não sei o que cada um está passando neste momento, mas o Senhor tem chamado. Tem chamado cada um de nós para estar mais tempo com Ele, na presença dEle. Ele está à porta e bate. E a escolha a seguir cabe a cada um de nós. A gente vai abrir essa porta ou vai permanecer com ela fechada? É assim que a gente encerra esse segundo vídeo. E vocês tenham um dia maravilhoso, uma semana muito abençoada. Deus abençoe, gente.